Salve Oxalá, salve o grande criador. Seja muito bem-vindo ao canal Fases da Lua. É um canal que propõe uma discussão sobre espiritualidade. Roda a vinheta. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá. Eu sou o Takayama. Eu sou o Jorge. Eu sou a Letícia. Alex. Nosso bate-papo de hoje, ele vai propor um tema bastante específico, que é autoconfiança. O que a autoconfiança interfere em nosso estado de espírito, Alex? Eu acho que acreditar em si, basicamente. Então, mas isso interfere em nosso estado de espírito? Interfere. Se você não confia naquilo que você se propõe a fazer, a chance de dar errado é muito grande. Jorjão, o que você acha? Concordo plenamente. A partir do momento que você não tiver ciente daquilo que você tem possibilidade de fazer, com certeza não vai dar certo. E você vai ficar sempre na dúvida. Por quê? Por que eu errei? Será que o defeito foi meu? Ou não? Aí você vai chegar a uma conclusão, o defeito foi meu mesmo. Isso interfere bastante na vida espiritual ou na atividade diária. Você não consegue caminhar, trava sempre, porque toda vez que for fazer alguma coisa, você vai parar, não vai seguir em frente, porque sempre vai faltar aquele poder de decisão, poder de realmente fazer o que se deve ser feito. Lê? Eu acho também, concordo com os dois, que a autoconfiança interfere, porque quando você tem confiança em si e naquilo que você passa para os outros, eu acho que você defende com mais veemência aquilo que você acredita, aquilo que você é. Então você passa essa segurança, essa confiança, e isso interfere nas suas atitudes, nas suas decisões, porque passa a ser uma verdade para você aquilo que você está expondo para os outros, né? Então é uma coisa de força, de você ter a decisão, de ter firmeza e estar certo daquilo que você está passando e conduzindo a sua vida. É muito interessante, toda vez que nós vamos discutir ou vamos conversar sobre autoconfiança, vocês perceberam que todos nós fazemos uma justificativa que a autoconfiança justifica pela visão do outro e não pela nossa visão? Olha só, é algo interessante porque a gente parte de um tema que seria autoconfiança e eu ponho a justificativa na outra pessoa. Então, será que isso é realmente verdade? Ou será que a gente está trabalhando com um arquétipo que não é verdade? Porque olha só, vamos especular um pouco mais. Se eu tenho autoconfiança, eu não deveria ter medo. Não dependeria da opinião alheia. Isso, eu não deveria ter medo. Agora, sem medo, eu não tenho coragem. Que a coragem é enfrentamento do medo. Agora, autoconfiança não podia ter um peso menor? E sim, isso é o que eu acho que é o certo. O que os outros pensam? Que é muito interessante, nós buscamos autoconfiança na afirmação do outro e não na nossa afirmação. Então assim, eu acho que o tema autoconfiança é algo que a gente sempre põe para fora. É como se nós o tempo inteiro precisássemos de olha que bonitinho, ele é autoconfiante, olha. Então, de certo, a autoconfiança é uma necessidade de provação. Porque é interessante, se a gente valida tanto no outro, será que a gente não está buscando uma aprovação? E não é uma autoconfiança. E aí não é autoconfiança. É uma aceitação, uma concordância sobre aquilo que você está querendo. Exato. Porque eu acho interessante assim, eu ter autoconfiança, para mim seria uma coisa muito simples. Eu acreditar que eu posso fazer uma coisa. E aqui entra uma questão interessante. Quando eu posso fazer uma coisa, não quer dizer que eu vou fazer essa coisa para garantir a expectativa do outro. Então,
a autoconfiança seria algo que eu confio. Porque, vamos supor uma coisa, eu vou fazer um bolo de cenoura, né? Por quê? Porque eu sei, porque eu gosto, porque eu quero. Você faz o bolo de cenoura para ter o bolo ou para o outro falar, nossa, isso tá uma delícia? Esperar os elogios. Entende? Com certeza. Então eu acho que a autoconfiança é uma coisa que ela interfere no estado de espírito, porque nós vemos a autoconfiança como uma validação externa e não como algo que é nosso. Então a gente fala, eu não sou autoconfiante. Não sei, eu tenho dúvida disso, né? Porém, por outro lado, essa autoconfiança, num diálogo, num monólogo, digamos assim, não tem validação. Isso. Então, quer dizer, eu sei que eu sou autoconfiante, mas eu não estou expondo isso para alguém. E aí, como é que eu sei que as pessoas estão me vendo dessa forma também? Então, tem essa... Que é interessante, porque você começa a verificar que se você não tivesse o outro, a necessidade de autoconfiança ela não existiria. Exatamente. Então, olha só, é uma preocupação que nós temos cotidianamente e que, se você for analisar ela desfragmentada, ela não tem valor nenhum. Não tem sentido. Ela não tem valor nenhum. Né? Porque você faz isso sempre querendo validar para o outro. E se a gente pensar num cidadão, por exemplo, hipoteticamente, que viva isolado, não teria tanta validade, tanta importância você ter essa autoconfiança. Porque é ele e ele. Né? E ele não vai alterar absolutamente nada. Então, eu costumo colocar essa discussão assim, como em outros vídeos, porque a autoconfiança, para mim, ela é irreal. Ela não é uma verdade. Entende? Ela não tem... Porque é muito interessante assim... eu acredito no que eu sei fazer. Perfeito. Mas você quer que o outro acredite que você é capaz. Isso se aplica também, se você for avaliar o termo auto, o auto sugere de si próprio. Hoje em dia está tão na moda esses livros de autoajuda. E a partir do momento que você vai até uma livraria comprar um livro de alguém que escreveu para você o que você tem que fazer, não é mais auto. Exato. Alguém está ditando, por mais que você vá seguir, você vai fazer aquilo sozinho. Mas alguém está dizendo, faça isso, e está ditando ali o seu modo de... Te deram um roteiro. Um roteiro. Então não é auto também, é a mesma coisa. Isso também pode ser uma fuga. Bom, eu comprei um livro, eu fiz o que ele fez, o que ele pediu. O livro tá constando ali. Não deu certo? Então a culpa não é minha, a culpa é do livro. Mas aí é uma auto-enganação. Mas você comprou o livro. Porque se eu sei qual é o que eu preciso, se eu procurar em outro, já estou fugindo do meu problema, não é do que eu preciso. Mas você quer uma fuga, você quer um jeito de desculpar. Nem precisaria porque eu sei o que está acontecendo comigo, não preciso de um livro para me ajudar. Mas justifica-se a sua derrota ali, né? Sim. A sua transferir a culpa. Você desviar do erro. Sim. Eu gosto bastante de analisar por esse prisma de autoconfiança, porque toda vez que você vai introspectar a autoconfiança, é impossível. Porque não tem como você colocar para dentro algo que nasceria de dentro. Né? Então, essa é a questão de, ou eu sou, e aí eu falo, ou eu sou confiante, ou eu não sou confiante. Agora, tem uma questão que confiança não é sorte, né? Confiança é preparo. Eu acho que isso é uma coisa. Você está confiante para a prova de hoje? Eu não estudei. Eu estudei, não estou confiante. De jeito nenhum. Né? E aí é algo interessante porque sempre nós falamos de auto e buscamos a validação externa. Validação. Né? Então isso daí é uma questão que a gente para analisar e falar, poxa, o quanto isso é real. É um estado de espírito que a gente está projetando ele e de repente o que você tem de retorno prejudica o que é a sua confiança também. Então, minimiza. Agora, essa é uma questão interessante. Prejudica ou cria um falso valor? Porque você quer ver uma coisa? Eu vou propor uma discussão agora enquanto infância. Quando a nossa geração, nós somos muito próximos de idade,
errava, isso era acolhido como um erro. E esse erro gerava um aprendizado. Hoje, será que não existe uma validação falsa dessa autoconfiança? Que é aquela questão de você participou, né? Eu falo isso porque assim, você vai numa competição infantil hoje e o 19º tem medalha. O importante é participar. Ele vai ser confiante? Não, porque ele não tem a frustração ou nem sequer o desejo de ser primeiro. Na realidade vai participar por participar, porque sabe que mesmo que chegar em 10º ou em 20º, Tá Ele vai ser premiado. Tá garantida a medalha. Ele vai ser premiado. não vai se frustrar. Exato. Só que aí vai criar o quê? Vai criar uma pessoa com uma autoconfiança Falsa confiança. falsa. Falsa, porque a hora que ele for para o mundo real, vamos colocar desse jeito, A verdade é outra. ele vai ter uma concorrência e não vai ser premiado chegando em 20º. Quando ele for disputar uma vaga no mercado de trabalho, ele não vai receber a vaga de segundo colocado. A vaga não vai ser dele. Exatamente. Existe uma vaga. Só existe uma vaga. Então por isso que eu falo que hoje, talvez, essa questão de não impor ou mostrar o erro é algo que valida uma autoconfiança que não é verdadeira, né? Então assim, você tem uma autoconfiança que é uma aprovação para o outro e hoje você está criando uma autoconfiança que é falsa, que é pior ainda. Então em vez de progredir, a gente está regredindo, porque essa criança que cria essa falta, né, ou ausência de uma necessidade de mais entrega, mais comprometimento, ela vai ter um problema seríssimo, porque na primeira frustração da vida dela, ela vai querer se matar. Entra em depressão. Sim. É. Porque, olha, você perdeu. É algo interessante, né? A pessoa não pode perder mais. Ela deixa de ganhar. Não, ela perdeu. Deixa de ganhar. É bem assim. Né? Então, eu acho que é muito interessante, né? Porque a hora que a gente vai se debruçar, é muito válido isso que a Lê falou. É um alto que não está dentro. É um alto que não está dentro. Ok? Mais algum comentário? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para que nós possamos expandir o canal e com isso dominarmos o mundo. Que assim seja. Obrigado. Tchau. Meu Pai, tem pena de nós sem dó, que as voltas do mundo é grande.